Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Nesse vídeo, teremos a parte 16 dos relatos do coveiro aqui do cemitério de Limeira. Então fiquem agora com os relatos do coveiro Sebastião. Olá Feliciano e inscritos do canal. Ao longo dos relatos que eu contei para vocês aqui no canal, eu não contei ainda relatos bem do início da minha carreira no cemitério. Quando comecei a trabalhar nessa profissão de coveiro, sepultador, eu não tinha certeza se era isso que queria para mim. Eu não vou contar como eu consegui esse emprego, pois o vídeo ficaria muito longo, mas eu prometo que em uma próxima oportunidade eu irei contar para vocês. Eu fui muito bem recebido no cemitério Saudade, pelos coveiros, sepultadores, pelo administrador e os demais funcionários do local. Todos me trataram como igual. Eu conheci pessoas humildes e honestas. Dentre essas pessoas, o Marcelino, que acabou se tornando o meu melhor amigo. Que Deus o tenha, meu amigo. O Marcelino me ensinou muita coisa no início. Era muito difícil. Eu confesso que eu tinha muito medo da morte, da sensação de ter que ajudar na despedida de alguém. Como eu disse em alguns relatos anteriores, haviam certos tipos de sepultamentos que mexiam muito comigo. Até hoje, quando eu vou a algum velório de criança, eu fico sabendo que uma criança faleceu, eu fico bem mexido. Nessa época não era tanto assim, mas foi a partir desse relato que eu vou contar que vocês irão entender. Logo nos primeiros dias, eu estava tentando me acostumar ao trabalho no cemitério. Quem trabalha no cemitério sabe do que eu estou dizendo. Foi um dia longo de trabalho. Da parte da manhã, nós havíamos feito 7 sepultamentos. Na parte da tarde, havia reservado apenas 2 horários para sepultar mais 2 pessoas. O que eu não sabia é que dentre essas 2 pessoas era uma garotinha. Me lembro bem, pois ela faleceu devido à pneumonia. Não houve tempo de socorrê-la e ela não foi medicada. Ela morava numa área rural aqui da cidade de Limeira. Como estávamos no intervalo, eu fui acompanhando o Marcelino e nós dois fomos lá ver essa criança, fazendo uma oração para que ela pudesse descansar. Eu me lembro que foi uma das primeiras sensações que eu tive de sentir calafrios. Eu nem sabia dizer o que era essa palavra. Quando eu entrei na sala onde aquela garotinha estava sendo velada, eu senti algo muito estranho. Foi um sentimento de tristeza, um sentimento que me deixou para baixo. Algo que eu nunca havia sentido em toda a minha vida. O Marcelino chegou próximo ao caixão da garotinha, fez uma prece e saiu de lá. Então foi a minha vez. Só que quando eu cheguei próximo ao caixão e olhei aquela garotinha, ela estava lá deitada. Parecia até que ela estava apenas dormindo. São coisas que não saem da mente, apesar da minha idade. Uma senhora estava próxima a mim, só que do outro lado do caixão. Essa senhora ficou ali parada, observando a garotinha. Eu reparei que do nada ela mudou a sua feição. Ela foi meio que recuando e começou a gritar. Olha, ela piscou! Ela piscou e mexeu a boca. Eu tenho certeza que ela piscou e mexeu a boca. As pessoas que estavam ali se juntaram e tentaram acalmá-la, dizendo que era apenas uma impressão, que a garotinha havia falecido e não teria como ela voltar. Ela não estava viva. Algumas pessoas se debruçaram sobre o caixão, colocaram as mãos e viram que a garota não estava mexendo. A garota estava lá parada. Vocês podem se perguntar, o que tem de sobrenatural nisso? O que assustou foi o seguinte: essa senhora disse que viu essa garota mexendo os olhos e mexendo a boca. Eu também vi o mesmo que ela viu. Então eu fiquei com aquela sensação: essa garota está viva? Será que eu falo alguma coisa? Ninguém aqui me conhece. Então eu fiquei quieto, me distanciei um pouco e fiquei observando. Só que algo muito assustador aconteceu. Aquela garotinha virou a cabeça para o meu lado. E aquela senhora começou a gritar, apontando para ela. Ela está olhando para ele.
Ela olhou para ele. Olhem, ela virou o rosto. Está olhando para ele. Eu fiquei ali paralisado, pois eu também via o mesmo que aquela senhora via. Mas ninguém que estava ali estavam vendo aquilo. Nem o Marcelino. Eu peguei o Marcelino, eu falei baixo, para que outras pessoas não ouvissem. Você está vendo o que eu estou vendo? Você está vendo ela me olhando? As pessoas começaram a se juntar em volta de mim. Você está vendo alguma coisa? Eu não conseguia falar nada. Eu saí correndo de lá. Eu sentei embaixo de uma árvore. Eu chorei muito, muito. Era um sentimento de medo e de covardia. Eu não conseguia falar para aquelas pessoas que eu estava sentindo e que eu vi realmente essa garotinha fazendo essas coisas que aquela mulher dizia que ela estava fazendo. O Marcelino veio e conversou comigo. Ele me disse que eu não devia fazer aquilo. Se realmente eu estava vendo aquilo, é porque havia algum motivo. Eu teria algum dom que possibilitava entrar em contato com o sobrenatural, assim como aquela senhora. Aquela senhora saiu de lá carregada e desmaiada. Eu nunca mais vi aquela senhora, não sei o que aconteceu. A dificuldade foi depois ter que sepultar a criança. Em alguns velórios, os caixões já são fechados dentro das salas dos velórios. Naquela época, alguns caixões iam abertos. E eu juro para vocês, do caminho da sala do velório até o percurso, até o túmulo onde nós iríamos sepultar essa menina virava o rosto para o meu lado, abria os olhos, fechava os olhos. Era como se ela estivesse viva. Eu sentia que aquilo realmente era algo que estava se manifestando para mim. Eu já havia feito alguns sepultamentos, mas aquele foi o pior desde quando eu havia começado a trabalhar no cemitério. Eu fiquei por dias impressionado com aquilo e muito assustado. Eu não conseguia dormir. Até que, conversando com minha mãe, nós começamos a orar. Eu mal conhecia e havia poucas vezes pegado uma Bíblia nas minhas mãos. E a partir daquele dia eu entendi que talvez aquilo estivesse acontecendo. Eu era uma pessoa que estava muito fraca espiritualmente. E sim, como alguns de vocês aqui já ouviram meus relatos, eu tenho um lado para o sobrenatural. Mas foi naquele dia que eu descobri isso. Hoje eu sei que essa criança queria conversar, se comunicar comigo. Talvez ela estivesse ali, perdida, sem entender o que estava acontecendo. Hoje eu tenho um entendimento, mas na época eu não tinha. Ela é mais uma das almas que eu faço orações todos os dias. Isso já fazem muitos anos, mas eu não esqueço. Agradeço ao Feliciano por contar mais uma vez em suas palavras um de meus relatos. Essa é só a primeira parte de alguns relatos que aconteceram comigo ao longo dos anos. Eu estou escrevendo e já vou encaminhar para o Feliciano por e-mail mais relatos. Agradeço, que Deus abençoe, e eu vou estar lendo os comentários de vocês. É isso aí, pessoal. Mais um relato do seu Sebastião. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Tenha uma ótima semana. Nos vemos no próximo vídeo.